Shalom, shalom, amados, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra nós estarmos aqui junto no nosso canal, na Ruios Academy, para que a gente possa estar agora propagando o Evangelho. E hoje eu fui tocado pelo Espírito Santo para que nós possamos falarmos sobre a temática A Voz do Espírito. Como e quando nós conseguimos agora entender a voz do Espírito. Para isso, necessitamos ter comunhão com o mesmo. E diante disso, eu quero te convidar para que você possa pegar a sua palavra e nós vamos estar agora estudando um pouco mais para entendermos a voz do Espírito. Vamos lá? Bom, eu quero te convidar para que você possa estar abrindo a palavra do Senhor em Atos, o livro de Atos, capítulo 10 e o versículo 1. Atos, capítulo 10 e o versículo 1. Em Atos, capítulo 10 e o versículo 1, você vai começar a ouvir a seguinte narrativa. Havia em Cesareia certo homem com o nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, ok? Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus, que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. Fitando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Quem é o Senhor? O anjo lhe respondeu: Tuas orações e esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. E ele está hospedado na casa de Simão, curtidor, que reside junto ao mar, e ele dirá o que fazeres. Bom, nesse primeiro princípio, amados, você consegue entender aqui uma narrativa. A oração de Cornélio, que era um centurião. Todo aquele homem que era um centurião, ele cuidava de uma centúria, ou seja, de 100 homens, né, ali como colocado na corte italiana. Então, ele era um centurião. Ele tinha sob o seu comando esse cuidado de 100 homens. Quando o Senhor ouve as suas orações, nós podemos entrar na temática, sim, que ele era um homem piedoso, bom e que suas esmolas também subiam como incenso até o Senhor. Ok, mas a ênfase que eu quero dar hoje aqui, direcionado pelo Espírito, é o quanto que ele foi instruído. Nesse primeiro momento, ele é instruído pelo anjo. A palavra do Senhor fala que um anjo vem ali. Para o quê? Para falar a ele, junta 3 homens e manda à cidade de Jope para que você venha chamar um homem chamado Pedro, ok? Porque ele vai estar residindo agora na casa de Simão, o curtidor. Então, olha só, você vê uma direção do anjo agora falando com a vida de Cornélio. Muito importante. Só que diante de todo esse trajeto, nós entendemos que a narrativa de Atos capítulo 10, você vai entender que o Espírito, ele também fala agora na vida do apóstolo Pedro. E ele fala por quê? Porque o apóstolo Pedro agora ele tem uma visão. Então, olha só, a visão que o apóstolo Pedro tem em toda a decorrência de Atos capítulo 10 é quando ele vê um grande lençol se abrir e nesse lençol ele vê quadrúpedes de animais e aonde o Senhor está dizendo o seguinte: mata e come. Naquela época, pela lei, os judeus estavam agora proibidos de comer certos tipos de animais. Então agora o Senhor estava trazendo ali uma visão para ele e dizendo: mata e come. E isso aconteceu pela segunda vez, o mesmo lençol, a mesma situação, e o Senhor dizendo: mata e come. E ele até entra no embate, dizendo: Senhor, eu não posso comer isso, porque isso agora não é lícito perante a lei. Mas agora, olha só, você precisa entender que o Senhor agora está falando mais uma vez e dizendo: ei, mata e come. Entenda uma coisa, amados, para a dispensação que nós estamos falando aqui já é uma dispensação da graça. Nós não estamos falando agora numa dispensação da lei, e isso é muito importante. Por quê? Porque o Senhor está dizendo o seguinte: ei, rompe agora. Por quê? Porque não torne aquilo que eu tornei sagrado, que eu tornei puro, que seria o quê?
toda a questão da lei sendo encravada na cruz, a dispensação da lei acabando ali, e automaticamente o Senhor trazendo um novo conceito. Então Pedro ainda estava com um pensamento nessa visão. E na terceira vez acontece a mesma coisa. Então o Senhor diz para ele: ei, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: ei, Pedro, eu já purifiquei agora, eu já fui o sacrifício perfeito, a oferta perfeita, eu vim, eu cumpri a dispensação da lei, eu encravei a lei na cruz e agora você está vivendo numa outra dispensação, e a dispensação da graça. E na dispensação da graça, sim, nós estamos incluindo agora os gentios, que para vocês judeus antes não poderiam então até então receber a palavra dessa maneira. Mas agora o Senhor está dizendo: mata e come. Em outras palavras, o Senhor está dizendo o seguinte: ei, encerrou esse período agora da lei, porque ele foi encravado na cruz, e você, Pedro, agora está numa nova dispensação, a dispensação da graça, que lhe traz agora a capacitação de você manifestar a natureza do Senhor. Então, diante disso, você começa a entender. Por quê? Porque nós passamos por dispensações. Houve a dispensação da inocência em Adão e Eva, decidindo em seu coração se entregar ao pecado e desobedecer ao Senhor. Houve a dispensação agora da consciência em Noé, aproximadamente 120 anos, construindo a arca para o quê? Para dizer ao povo: arrependam-se, porque virá o dilúvio. Após isso, em tudo isso, nós vemos a misericórdia do Senhor dando continuidade às alianças que eram quebradas. O governo humano, a Torre de Babel, onde o homem queria ter uma afronta, e até então era só um tipo de língua que se era falado. Mas, agora o que acontece? Deus traz ali as divisões de línguas para que eles pudessem parar com essa afronta diante do Senhor. Mais uma vez, o Senhor acha um homem agora, chamado Abrão, aonde ele vê a sua fé. E ele diz: sai da sua parentela e eu te farei pai de grandes nações. Então, olha só, quando você vê isso, nós entramos no período patriarcal. Então, Deus faz uma aliança agora com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Até que chegue, por exemplo, quando os hebreus são escravizados no Egito e Deus levanta um Moisés. Ou seja, Moisés, uma espécie de um libertador, uma espécie de sombra do que aquilo que Cristo iria estar fazendo. Ou seja, então entra o processo da lei, a lei é colocada e ninguém consegue cumprir a lei. Por isso, Cristo Jesus veio agora a abdicou de ser 100% Deus para estar vivendo pela fé, sendo guiado pelo Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 2, e versículo 7 fala sobre isso, aonde ele aniquilou-se de si mesmo para fazer o quê? Para viver pela fé, entender os comandos, ser guiado e não pecar aqui na terra e encravar na cruz, não só a lei, mas encravar na cruz também toda a maldição, o pecado e encravar na lei ali também toda a enfermidade. Então, diante disso, nós conseguimos entender que o princípio agora da graça é o Espírito Santo descendo para habitar dentro de nós, a todos aqueles que confessamos ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Então, quando nós abrimos a nossa boca pela fé, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, testifica isso, porque se com a nossa boca nós confessarmos agora que o Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, nós teremos agora um poder de vivificação no nível do Espírito, lembrando que nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo, testificado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Então, diante disso, você consegue entender esse processo. Agora, você entenderá que Pedro não está no processo da lei. Pedro está agora num processo do quê? De graça. Então, ele está na dispensação da graça. E o Senhor está dizendo o seguinte: ei, Pedro, mata e come. E agora ele está dizendo: eu já purifiquei tudo isso. E você vai ver, por exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 44 e 46, você vai ver agora, por exemplo, que Pedro ele começa a pregar, ele vai até a casa desse povo de Cornélio, ele vê algumas dezenas de pessoas e ele começa a ministrar a palavra. E a palavra fala em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, diz assim, olha só: enquanto Pedro ainda dizia essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que a ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Então, amados, nós começamos a entender agora o primeiro processo.
O processo é a obediência de Pedro de ser instruído pelo Espírito Santo para o quê? Para que fosse até a casa de Cornélio e não hesitasse em falar da palavra do Senhor. Então, essa é uma situação extremamente importante que nós vamos conseguir entender aqui em Atos capítulo 10, né? Então, olha só. Bom, diante disso, nós começamos a entender algumas situações, tá? O primeiro princípio é ouvir a voz do Espírito. Pedro ouviu a voz do Espírito para que não negasse, para que ele fosse. Deus falou com ele através de sonhos e elevou ele até lá. Por quê? Porque ele precisava agora manifestar algo e a voz do Espírito o elevou para esse momento. Diante disso, eu quero te convidar para que você possa abrir comigo, tá? Atos, capítulo 8 e o versículo 26. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre Atos, capítulo 8 e o versículo 26. Antes disso, né, nas minhas anotações aqui, eu quero dar uma ênfase ao capítulo de Atos, capítulo 10 e versículo 19, tá? Que é onde testifica e vai estar dizendo assim, ó. Pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te procuram. Ou seja, Cornélio recebeu a instrução para mandar 3 homens. Agora o Espírito está falando com Pedro e dizendo o seguinte, Atos, capítulo 10, versículo 19. Pensando Pedro naquela visão, ou seja, ele já tinha visto a visão do grande lençol agora descendo sobre aquele quadrúpede de animais que eles não poderiam comer segundo a lei. Mas agora com a purificação, olha o que está dizendo. Pensando naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te procuram. Disse-lhe o quem? O Espírito. A voz do Espírito agora na vida de Pedro. Então eu quero te convidar no mesmo livro de Atos, para que você possa estar vendo agora em Atos capítulo 8 e o versículo 26. Atos capítulo 8 e o versículo 26. Vai estar dizendo assim, a história de Filipe, né? O anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, de Cândace, rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros, voltava de Jerusalém, onde tinha ido adorar. Então, olha só, assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías, ou seja, eles tinham aqueles pergaminhos naquela época, e ele estava ali lendo, então, o profeta Isaías. Agora, olha só, preste atenção no que a palavra do Senhor está falando, principalmente com ênfase a Atos capítulo 8 e o versículo 29, que está dizendo o seguinte: disse o Espírito a Filipe: acerca-te dele e fica junto neste carro. Então entenda o seguinte, Filipe estava agora sendo instruído primeiro pela voz do anjo. Primeiro pela voz do anjo, mas agora no versículo 29 ele está sendo instruído pelo Espírito. Disse o Espírito a Filipe: acerca-te dele e fica junto deste carro. Que interessante isso, amados. Você consegue ver que Filipe agora, ele consegue receber a comunhão com o Espírito Santo a ponto de ele discernir uma voz do anjo e uma voz do Espírito. Por quê? Porque agora ele é instruído a ficar nesse carro, ele é instruído a pregar a palavra, ele é instruído, por exemplo, a estar ministrando a palavra para esse homem. E não só isso acontece, como também ele para no meio do caminho, porque o homem diz o seguinte: o que eu preciso para ser batizado? Então Filipe diz: você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. E ele disse: eu creio. Então desceram naquele mesmo momento e acharam um lugar e Filipe o batizou. E Filipe o batizando, após isso, o que o Espírito Santo lhe arrebatou e lhe tirou, por exemplo, deste lugar, para elevar ele para uma cidade chamada Azoto, cerca de aproximadamente 40 quilômetros depois. Então, ou seja, Filipe foi transladado de um lugar para outro ali na frente deste homem. E isso está sendo testificado lá no versículo 39 de Atos capítulo 8, que diz assim: quando saíram da água, o Espírito
Espírito do Senhor, quem? O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o não viu mais o eunuco, e jubiloso prosseguiu sua viagem. Ok, mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando anunciou o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Que interessante isso, amado. Filipe agora ele é transladado desse momento porque ele cumpriu a sua tarefa, porque ele ouviu a voz do Espírito. Então, olha só, que coisa linda, amado. Nós conseguimos entender esse processo agora. E agora eu quero te convidar para que você possa ler comigo, no mesmo livro de Atos, que tem uma riqueza aqui para falarmos sobre Atos. Ele está dizendo em Atos capítulo 16. Abra comigo aí, por gentileza. O versículo 6 e 7. Atos capítulo 16, o versículo 6 e 7. Vai estar dizendo assim: ao passarem pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Por quem? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram próximo a Mícia, intentaram ir para Britna, mas o Espírito Santo não o permitiu. Então, passando pela Mícia, desceram a Troade. Você consegue entender, amados, que quando você tem uma comunhão, o Espírito Santo ele vai estar dizendo sim e vai estar te dizendo não? O apóstolo Paulo queria ir pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo estava dizendo não. Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, diz que todo aquele que já é como filho do Senhor, ele tem o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. O que você precisa para ser filho? Você precisa confessar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora você consegue entender esse processo tão maravilhoso. Bom, e é diante disso que eu quero trazer aqui para você essa direção. Você precisa ouvir a voz do Espírito. Porque quando você ouve a voz do Espírito, você é guiado por ele. Então, o Espírito tem uma voz? Sim. O Espírito Santo, ele quer falar com você, para que você possa estar entendendo. Meus amados, lá no significado, por exemplo, da palavra sobre o Espírito, agora no grego, olha só, o nome da palavra está escrito assim, koinonia, tá? Que significa, então, o significado grego, amizade, companheirismo, comunicação, intimidade, compartilhar, relação social, parceria, associação mútua. Então você vê agora o que significa realmente você ter uma comunhão com a voz do Espírito. E isso é muito importante, amados, para que você possa estar entendendo quais são essas direções que você está vendo. Então, a palavra, olha só, declara, deixa eu ver aqui, a comunhão do Espírito. Que coisa linda, amados, né? Então, assim, a palavra comunhão no grego, ela vai estar falando com isso. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer que nós tenhamos o quê? Uma comunhão. E para ter uma comunhão, ele vai necessitar o quê? Uma amizade, um companheirismo, uma comunicação. Em Lucas capítulo 5, o versículo 6 e 7, você vai ver uma experiência tão maravilhosa que é quando Jesus agora opera um milagre, né, da pesca maravilhosa, aonde ele manda a Pedro e os demais que estavam pescando frustrado, e agora ele manda, por exemplo, que eles vão mais para o meio e lancem suas redes e peguem os peixes. Quando isso acontece, depois de uma frustração da noite inteira, lá era um costume, por exemplo, de eles estar pegando tilápia, normalmente assim, ao redor, né, na margem do rio. Então eles pegavam a tilápia lá, mas agora, principalmente num cardume, mas agora o Senhor Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: ei, avance lá no meio e lance as suas redes. Quando eles avançam lá no meio e lançam suas redes, eles precisam ter agora o quê? Comunhão. Porque eles precisam ter o companheirismo, a comunicação, eles precisam ter, olha só, o que o sinônimo no grego diz, koinonia, que diz o seguinte, intimidade, companheirismo, parceria, associação mútua. Por quê? Porque se eles não chamassem os outros que estavam ali, eles iam afundar o seu barco, porque eles precisavam, era tanto peixe que eles precisavam de mais barco para poder associar tudo isso. Então você precisa entender uma coisa. Em 1 Coríntios, capítulo 3,
e o versículo 9, agora nós vamos entender uma direção do que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 9. Então, você está vendo que tudo isso está sendo testificado pela palavra do Senhor. E a palavra é o que faz? Porque a palavra diz o seguinte: porque nós somos o quê? Cooperadores de Deus, e vós a lavoura e edifício de Deus. Então, olha só, você foi chamado como cooperador. A palavra cooperador, ela é um sinônimo, por exemplo, disso no grego. A palavra cooperadores, ela tem lá um sinônimo, então, do quê? De trabalho. Então você é cooperador do quê? De expandir o evangelho. Você é cooperador do Senhor. Você foi chamado como cooperador para você agora compartilhar esse vídeo, para você estudar essa palavra, para você crescer no reino, para você avançar e principalmente para você entender que o Espírito Santo, ele tem uma voz e nós precisamos estar sensível à sua voz para que possamos crescer e avançar no evangelho do Senhor. Diante disso, eu quero deixar aqui um forte abraço para você, um shalom e um beijo no seu coração. E eu espero sinceramente que você tenha aprendido muito com essa palavra, para que você possa ser um homem agora atento à voz do Espírito. Um forte abraço e um beijo no seu coração.